A gente já viu no último vídeo de Leão que Leão é realmente um signo muito central. Portanto, a centralidade é característica forte nesse signo. Vimos também que a pessoa pode exercer isso de maneira elevada ou menos elevada, deixando essa característica atuar na vida dela de uma maneira mais ou menos positiva. Justamente por serem centrais, os leoninos costumam assumir posições de comando. Mas antes de eu continuar esse vídeo, eu quero falar com você que está me assistindo. Se você gosta dessa playlist, gosta desse assunto, gosta de mim, bem leonina, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, conta pra gente o que você tá achando da playlist, chama os amigos leoninos pra assistir e a gente vai continuar esse assunto maravilhoso do lado sombrio do signo de Leão. Que é qual? Autoritarismo. Vamos entender por quê? Então os leoninos costumam assumir as posições de comando. Por estarem sempre num bom nível hierárquico quando nas posições de comando, eles costumam ser líderes, chefes, gestores ou muitas vezes são seus próprios chefes, quando por exemplo são autônomos. Dentro de uma esfera mais pessoal, por exemplo, os leoninos podem ser o calor de uma casa ou de um ambiente familiar. Não tem como apagar o brilho e a luz que os leoninos emanam. E é justamente nesse ponto que os leoninos podem se perder. Vem aí o dark side do signo de Leão. Vamos diferenciar. Ter autoridade é uma coisa, ser autoritário é outra. As posições de comando legítimas passam por momentos de luta, onde a pessoa precisa se colocar à prova de situações e experiências para conseguir viver aquilo e, por ser cobaia de si mesmo, consegue ser uma autoridade em determinado assunto. Isso significa que quem é autoridade em algum assunto não impõe o seu ponto de vista. A pessoa expressa o seu ponto de vista a partir da sua experiência própria de longo prazo. É uma vivência legitimada que a pessoa expõe e por isso ela demonstra autoridade e não autoritarismo. Tudo aquilo aonde você tem autoridade é sinal de que você tem praxis naquilo. Você tem o domínio daquela situação por ter uma vivência longa naquele assunto. Vamos começar com os exemplos. Todo mundo conhece a Lady Di. Os mais novinhos talvez não, então podem dar um Google se vocês não conhecem a Princesa de Gales. Antes da existência da Lady Di na coroa britânica, era impensável alguém desafiar a dinastia da coroa britânica. Ali existem regras, leis, constituições rígidas e conservadoras que existem há muitos anos. Então é meio impossível, diante de um ambiente desses, chegar uma pessoa de fora e dar de cara com tudo isso e querer mudar toda essa situação. A coroa britânica é uma autoridade, mas será que a própria coroa não estava sendo autoritária em alguns pontos? Se nenhum questionamento poderia ser feito à coroa britânica, será que a própria coroa não perverteu a energia de autoridade que possui para um autoritarismo? Foi justamente com isso que a Lady Di lidou. Por luta e experiência própria, por ter vivido situações públicas e expostas dentro da coroa britânica, como por exemplo um divórcio com um príncipe, ela expôs não só tabus da coroa britânica, como pontos autoritários que causavam, além de infelicidade, uma desmodernização da coroa por ser autoritária com pontos que já não condiziam mais nem com a realidade dos próprios integrantes da família real. Lady Di foi tão boa aluna que ela conseguiu reverter para ela própria aquilo que a coroa britânica tinha de natureza, que é a autoridade. Ela conseguiu, depois de passar por experiência própria e ser o bode expiatório de uma série de mudanças na coroa, ela se tornou um nome referência e autoridade em todas as questões humanitárias, depois de viver situações que beiravam a desumanidade dentro de um lugar tão central como a coroa. Lady Di então virou uma referência de questões humanas, como a defesa da AIDS, da fome e outras coisas que também eram vistas como tabu na época e que a partir do olhar, da lida e do toque humano dela se tornaram coisas mais passíveis de compreensão. Tudo isso são exemplos que eu dei para vocês de coroa e Lady Di falando de autoridade. Mas como se dá o autoritarismo? Na chave negativa, o autoritarismo acontece como uma imposição. A pessoa utiliza isso para forçar a barra, para colocar para funcionar a realidade e o ponto de vista em que ela unicamente acredita e que trará benefícios unicamente
única e exclusivamente a ela. Na constituição de governos, por exemplo, a obediência cega a um governo ou imposta é considerada autoritarismo. A oposição à liberdade individual e a essa expectativa a que todos digam amém a todas as soluções são alguns dos sintomas de governos autoritários. É como se a população tivesse que obedecer a medidas inquestionáveis. Mas do lado da população está acontecendo um alvoroço. Ninguém concorda com aquilo. Dentro da percepção da ciência política, o autoritarismo tem como características a concentração e a exclusividade do exercício de poder. O filósofo e cientista político Norberto Bobbio diz o seguinte, que o autoritarismo pode ser retratado em vários contextos diferentes, sejam eles a respeito da estrutura de um sistema político específico, a respeito de determinados comportamentos psicológicos tidos pelos líderes eleitos ou não eleitos que estejam governando no momento, ou pelo exercício de ideologias políticas. Usar a sua centralidade, a sua influência e o seu poder para lutar por um bem coletivo é exercício de autoridade saudável. É isso que se espera de quem possui autoridade. Assim como o sol, que traz luz e calor para todos, aquele que tem a autoridade dentro de si consegue ver a situação sobre um prisma muito maior do que o próprio umbigo. O que o autoritarismo gera, tanto na esfera pública, política ou na privada e individual, é a distância, a frieza, oposição e medo. Você não vai conseguir muitas coisas sendo autoritário, mas se você conseguir exercer a autoridade por legitimidade própria, você vai conseguir muito mais. Pare para pensar se você trabalha com uma pessoa autoritária, se você já teve um chefe autoritário ou se você teve um pai autoritário, por exemplo. O que isso gerou na sua vida e na sua relação com essa pessoa? Se você passou por essa situação pessoalmente com amigos ou com parceiros amorosos, você provavelmente chegou à conclusão de que era inviável continuar se relacionando com essa pessoa se ela continuasse adotando esse tipo de comportamento. A convivência se torna muito difícil e desagradável, para não dizer impossível em alguns casos. O grande problema do lado sombrio do signo de Leão é que o autoritarismo fatalmente te levará ao isolamento. E tanto pessoal quanto publicamente ou profissionalmente, não é exatamente isso que a gente busca com a autoridade e nem com a centralidade do signo de Leão. Leão é uma estrela e toda estrela tem como função emanar o brilho próprio, a benefício dos outros e de si próprio. Então agora eu quero falar com você que está assistindo esse vídeo. Se você quer saber de mais alguma coisa que a gente não tem dito nesses vídeos, no por trás dos signos e no lado sombrio deles, escreve aqui embaixo pra gente, que a gente quer saber para deixar os vídeos ainda mais interessantes e completos para vocês. Se você gostou, solta o dedo, dá um joinha, compartilha esse vídeo, marca aqui os amigos que precisam saber desse vídeo também, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo Cósmica. Beijos!